Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Estou gravando mais um vídeo aqui com o tema Por que somente o conservadorismo tem futuro? Espero poder esclarecer isso, que no fundo não é um pensamento, não é o que eu penso sobre isso. Na verdade, isso é uma constatação. Isso não tem a ver com posição política ou partidária, tá? Mas na verdade é a forma hoje como eu procuro perceber o mundo. Na verdade é uma postura frente ao mundo, à natureza, ao universo como um todo, tá? Frente aos sistemas que atuam à nossa volta. E isso é muito importante, a gente perceber que tipo de postura e atitude que nós estamos tendo e o quanto isso de fato está alinhado ou não com essa consciência maior, com a própria natureza, né, os próprios sistemas que atuam à nossa volta. E aí, pessoal, é importante, eu já vim, né, lá atrás de um processo muito racional com muita coisa, ele tem uma relação muito racional com as coisas, sempre gostei muito de estudar, de ler. Isso me levou a muitos equívocos também, a ter uma postura muitas vezes em desarmonia, em desacordo com o meio. E tudo isso eu parei num certo momento para observar, para olhar, para deixar de falar besteira e de ficar pensando coisas que muitas vezes não podem ser constatadas, né, de você conseguir realmente verificar se isso é assim. Então tudo no campo das ideias é uma coisa de um jeito, né? Tudo aquilo que a gente fica aí preso numa ideologia é de uma forma. Então a gente tem que perceber o quanto aquilo que a gente está falando, idealizando, é de fato algo real, que pode ser constatado de fato na prática, e esse efeito, né, ele condiz com a fala, ele condiz com a ideologia, ou quanto isso é pura ilusão, pura loucura ou alucinação. Então isso muda muito, né? E é isso que faz a gente realmente evoluir e desenvolver. Hoje a gente fala muito de evolução e achando que assim atribui muita evolução no campo da ciência, da tecnologia, e a gente só tem cada vez mais destruído tudo e criando desordem, porque a gente não percebe que a real evolução, e na verdade a única evolução que existe, é a da consciência, é a evolução consciencial. E para isso requer, né, que nós façamos aí um processo de reformulação profunda, uma reforma íntima, uma reforma ética, uma reforma moral, para que a gente possa de fato observar mais as coisas e ver os efeitos e o quanto aquilo está em conformidade ou não. Então hoje, qual que é a minha postura? Hoje eu me coloco como um conservador que tem um conservador liberal, que é exatamente o que eu pude constatar dentro do universo e dos sistemas. E o que seria isso? Como isso atua? Então vamos parar por um instante e vamos observar a natureza. Então olha para a natureza, veja o tempo que as coisas demoram para se desenvolver na natureza. Olha, por exemplo, um João de Barro. Quanto tempo ele tem exatamente aquele comportamento? Há quanto tempo ele faz a casinha dele exatamente daquela forma, usando aqueles materiais que ele utiliza? Há quanto tempo um pássaro jardineiro tem aquele comportamento? Há quanto tempo, os leões têm aquela atitude, aquele comportamento? Veja, na natureza de uma forma geral, ela atua sempre de uma forma profundamente conservadora.
demora muito, ela mexe muito pouco, ela não fica mexendo, né, no comportamento, nas atitudes dos animais, ou como se desenvolve uma planta, ou sabe, para onde um rio está correndo. A mesma coisa no nosso sistema solar. Há quanto tempo a Terra gira, né, tem aquela mesma órbita. Há quanto tempo ela tem a mesma velocidade de rotação. Então pega, assiste, se você tiver interesse, um vídeo, um documentário muito bem produzido, muito bem feito, pelo History Channel, que, se eu não estou enganado agora, se chama A História do Universo em 2 horas. É muito bom. Ali eles começam a contar a história desde o Big Bang. E aí você vai ver quanto tempo leva para as coisas surgirem, para elas se desenvolverem, para ter um processo de adaptação. Quando aquilo se adapta, né, que vai assentando, então vai se mantendo. E hoje a própria fenomenologia, ela vem estudando todos os fenômenos que tem aí, que é onde hoje, por exemplo, a constelação familiar atua. Se você for estudar a TGS, que é a teoria geral dos sistemas, você vai perceber que tem sistemas abertos e fechados, como eles atuam. E uma coisa que fica muito clara, muito evidente, é que todo sistema ele tem uma característica conservadora. Dentro do fenômeno da constelação familiar, a gente também vai verificar isso. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, inclusive de que esse campo ele tem um certo senso moral ali também, né, e como isso atua. Então, o que eu quero dizer com esse conservadorismo? É no sentido de se preservar, de se conservar as coisas. De se conservar conhecimentos, ensinamentos, culturas, de se conservar hábitos, né, de você conservar certos ensinamentos. Tudo hoje, tudo que existe se deve ao conservadorismo. Todo desenvolvimento, toda evolução que nós temos hoje é por causa do conservadorismo. Então, se lá atrás você não tivesse conservado os pensamentos, os ensinamentos, o que você teria hoje? Se a gente não tivesse feito isso, você não teria surgido, você não teria constituído escolas, né, como a escola da filosofia, da sociologia, da matemática, enfim, das ciências como um todo. Você não teria tido nenhum desenvolvimento nesse sentido. Então lá atrás, quando começa a vir, né, os pensadores e surgiu um movimento que permitiu o desenvolvimento da filosofia, que abriu a porta para depois vir o quê? A psicologia, a psicanálise e por aí vai. Então, olha para nós, para o teu sistema, a tua memória, ela é conservadora, ela tem esta característica de conservar histórias, ensinamentos, informações, imagens. Se ela não conservasse, como seria? Olha como é importante conservar, preservar as coisas. Porque é a partir daí que a gente tem parâmetro para medir as coisas. A gente tem parâmetro para saber aquilo que é agressivo do que não é agressivo, para separar o bom do mal, o que prejudica daquilo que não, e sabe, perceber esses polos, né, estabelecer um equilíbrio a partir daí. E quando a gente olha para esse movimento, você vai ver que o universo como um todo ele é conservador. A gente pode até dizer que sim, essa consciência cósmica, o Deus, ele é conservador. A natureza ela tem um aspecto conservador.
E para onde você olhar, você vai ver o conservadorismo, inclusive em você, no teu próprio sistema. Nós, enquanto seres humanos, mudamos muito pouco e demorou muito para poder mudar um pouco a nossa biologia, a nossa genética, né? E há quanto tempo isso não se mantém? Olha o tempo que levou para você ter um desenvolvimento, uma evolução do cérebro, de que era o reptiliano até surgir o límbico e depois veio aqui para surgir o córtex. Isso leva muito tempo e a questão é que o que veio antes não foi eliminado. Na verdade, você teve um upgrade, você teve um processo de complementação. Isso é legal do movimento conservador, porque você vê que ele não exclui nada na verdade. Por quê? Porque tudo é aprendizado, tudo é ensinamento. E você só aprende conservando, mesmo aquilo que é ruim, que é negativo, que aí também é conhecimento e aprendizado. Então, qual que é a diferença de você agir com sabedoria e de você querer impor às vezes as coisas, independente do efeito e das consequências? Eu tenho uma ideia, um pensamento, eu estou, idealizando algo. Enquanto eu não colocar em prática, eu não tenho como saber o real efeito disso, para que lado isso realmente vai se manifestar, né? Eu não tenho como medir isso, não existe um parâmetro real. Então, a gente vai perceber que, na verdade, a real beleza de qualquer ideia, de qualquer pensamento, ideologia, qualquer frasezinha aí, é quando você pode experimentar isso na prática e constatar realmente isso. Não adianta ter um pensamento que aparentemente parece ser muito lindo, mas na prática ele se demonstra ser destrutivo ou prejudicial. Então onde está a real beleza? Né? Então é isso que a gente tem que observar e ser, ter um pouco mais de tato com as coisas nesse sentido. Senão a gente fica muito na alucinação das coisas. Então eu venho aqui e coloco uma ideia em prática. Vou ver o efeito que isso tem, a consequência que isso tem. Poxa, é legal, é positivo. Isso está em harmonia e conformidade com a ideia, com o pensamento. Legal. Ela está em harmonia e conformidade com o todo, ou seja, ela não está prejudicando outros sistemas, ela não prejudica o meio ambiente, ela não prejudica outras pessoas, ela não prejudica outros seres, animais, então ela está em conformidade, ok, beleza? Ok, a gente deixa isso atuar, deixa isso se manifestar para o bem da sociedade, do grupo, desse todo. Não pode mais mexer aqui? Aí é que tá, não é isso. Passa-se o tempo, começa a surgir outras necessidades, demandas, isso é lento, a gente tem que entender que isso é lento e é assim que funciona. Daqui a pouco passa uma geração, ou duas ou três, alguém vem com uma ideia, com a necessidade de atualizar e fazer um upgrade aqui. Então você vai lá olhar e vai falar, poxa, vamos testar agora. Você vai... E você não está excluindo isso, você está implementando algo, você está fazendo um upgrade. A gente tem um tempo para ver o efeito, o impacto disso. Se verificou que foi positivo, foi bom, ok. Se verificou que ele não foi legal, foi negativo, está prejudicando outros sistemas, ou está se demonstrando de alguma forma prejudicial, volta para o modelo antigo, você não exclui isso. Pega esse pensamento, isso que foi feito como upgrade, e você guarda isso como sabendo que, olha, isso funciona dessa forma e aqui não é legal, né, para aplicar desse jeito não funciona. Isso é sabedoria, inteligência. Porque se você também não guarda aquilo que não dá certo, que é prejudicial, que é destrutivo,
Daqui a pouco vem um outro, uma outra geração, vai acabar muitas vezes tentando um caminho parecido, ou o mesmo caminho, e por aí vai. Então, sabe, não é inteligente. Por isso que é preciso conservar tudo e classificar nesse sentido. Você saber realmente, né, o efeito que aquilo exerce. Eu acho engraçado que às vezes você fala de conservadorismo e algumas pessoas vai dizer para você: nossa, imagina, conservadorismo é uma coisa ultrapassada, porque que coisa careta, antiquada. E a pessoa está lá fazendo um mapa astral, né, a astrologia dela, vai numa cartomante, vai ler o horóscopo. Eu falo: mas não é uma coisa antiga, antiquada, careta? E você está aí, sabe, à mercê desses ensinamentos conservadores? Porque isso é muito antigo. E nada disso existiria sem o conservadorismo. E você então está se valendo disso? Então é isso que a gente tem que parar para pensar, sabe? O que hoje você não utiliza ou você não se beneficia que não seja graças ao conservadorismo, ao modelo conservador do próprio sistema, de como foi construído isso dentro da própria sociedade e o efeito que isso tem. Então, pessoal, uma coisa muito simples. Se você não conserva o amor, você não vai ter amor. Se você não conserva a tua saúde, você não vai ter saúde. Se você não conserva a família, você não vai ter família. Se você não conserva amizades, relacionamentos, você não vai ter. Se você não conserva o teu patrimônio, você não vai ter o patrimônio. E ponto final, aquilo que você não conserva se perde. Se você não conserva a ética, se você não conserva a moral, os bons costumes, se você não conserva culturas, então é isso que a gente precisa compreender. E sair do que acontece muitas vezes hoje em dia, que as pessoas não aceitam o que aconteceu, fatos reais aconteceram, e querem mudar os fatos, querem mudar a história, querem adaptar as coisas. Isso é terrível, porque você distorce a informação. Então a gente perde, a gente não sabe então o efeito real que cada coisa tem para agir com sabedoria, com inteligência. Olha, fizeram isso, olha o efeito que teve. Ponto. A gente aprende ou não com isso. Tem que sair dessa ignorância e saber aprender com isso. Aí olha para o efeito que tem quando a gente vem para um pensamento, um movimento mais liberal, né? Um pensamento, um movimento mais progressista. Então olha para o efeito. Isso não cabe, o universo não atua desse jeito. E justamente por isso que hoje a gente está com um problema muito grande de ansiedade, porque as pessoas querem tudo muito rápido, querem acelerar tudo. Então hoje você não quer mais ter o tempo das coisas, de conservar aquilo, de dar um tempo para experimentar e ver o efeito. Não. É tudo para amanhã, é tudo para agora, e aí você fica nessa confusão de que a evolução é tecnológica, a evolução é científica. Então hoje eu estou com o Android 8, mas eu estou pensando no 9, já tem que sair o 10, eu nem explorei direito essa tecnologia. Aí você está com o celular do modelo tal, já está pensando no próximo, e você muitas vezes começou a fazer agora uma graduação e, sabe, você já não vê a hora de acabar, você entrou agora na sua graduação, já está pensando no fim, em acabar aquilo. Você não está pensando em aprender, em experimentar isso, em passar pelo processo, em reter aquele conhecimento para se tornar realmente um bom profissional. É tudo muito rápido. Então o que isso está gerando? Ansiedade, angústia, está adoecendo as pessoas. As pessoas estão desconectadas com a sua alma, com o divino. Está numa frequência muito mais acelerada, muito maior do que realmente vibra a nossa alma, de onde realmente vibra esse divino, de onde realmente vibra a natureza, de onde vibra tudo que está à nossa volta. Então a gente fica completamente fora, desconectado. E isso
vai gerando vários sintomas. Aí você chega para a pessoa e fala, para um pouquinho, vamos meditar. A pessoa não consegue parar para meditar. Olha, para um pouquinho, ó. Aí a pessoa não consegue dormir. Você fala, pois é, você não pode ficar resolvendo problema à noite. Você fica demandando para a tua mente para ela ficar resolvendo questões e problemas à noite. E às vezes coisas bobas. E aí não dorme, aí fica com insônia, aí tem dificuldade. Aí a gente quer acelerar o tempo que as plantas crescem, os vegetais, as frutas, os animais. A gente quer acelerar tudo. Estamos destruindo com tudo. Olha o efeito. Aí a gente fica falando muito em liberalismo aí. Olha o efeito, é destrutivo. Nós não estamos preparados para isso. Isso não funciona bem. Então, a gente quer falar. E antes de seguir aqui, só trazendo um ponto aqui para já encaixar aí, justamente a gente tem que entender que isso é lento, esse processo de evolução. E quando a gente consegue dar um salto, a gente rompe um paradigma nosso, a gente tem que entender que é isso, o movimento é sempre para frente, a gente não tem que ficar voltando para trás. Então a gente pega lá atrás, né, que a gente vivia lá, no meio do mato, que nem bicho mesmo, né? Todas as dificuldades que a gente tinha para se alimentar, para se proteger, para se defender, foram muito tempo assim, até a gente conseguir formar grupos, e sabe, e todo mundo transava com todo mundo, não existia paternidade, a gente já passou por várias coisas. Então a gente foi rompendo certos paradigmas e dando saltos aí. Dando saltos, poder conviver em grupo, dando saltos de poder formar família. Aí vem a revolução agropastoril, a gente começa, né, a sentar, formar pequenas comunidades, e aí você vem então e rompe, né, e traz o tabu do incesto aí para poder estabelecer uma estrutura realmente familiar. Aí começa a vir o reconhecimento de uma paternidade, estrutura familiar. A partir daí as coisas começam de fato a se desenvolver. E gente que permitiu a gente chegar aqui foi justamente isso também, estrutura familiar. Desenvolver esse amor, antes não tinha isso, não tinha esse amor materno, paterno, não tinha esse convívio com as pessoas, não tinha esse amor entre homem e mulher. Para olhar, para analisar, estudar isso. Aí tem muita gente hoje que quer trazer um liberalismo no sentido de a família é uma coisa ultrapassada. Aonde? Sabe o que você está falando? Aonde? Todos os seus transtornos, seus problemas aí, justamente está conectado à família. Ah, porque você não foi amado o suficiente, porque teu pai e tua mãe não deu o suficiente, porque não foi assim. E aí esse liberalismo de hoje, ele quer ditar o quê? As pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. A sociedade tem que me aceitar do jeito que eu sou. Mas eu não aceito meus pais, eu não aceito a sociedade do jeito que é. Que papo é esse? Né? Que loucura, que alucinação é essa? Então tem que parar para olhar para esses discursos, ver o que está sendo construído aí. Aí, hoje a gente tem um problema muito sério de um início, do início sexual muito cedo, da relação sexual muito cedo, de abertura para drogas, bebidas e tudo muito cedo. Esses dias eu vi, e isso é muito sério, e graças a Deus que já existe um grupo de médicos aí que vem estudando, olhando para isso, olhando para esses efeitos, e já está vindo falando, já está alertando desde lá de trás, de outros governos. Recentemente eu vi até isso ser discutido na Assembleia aqui de São Paulo. A própria deputada Janaína Pascoal trouxe isso e falou de um pedido que está sendo feito por médicos que são pesquisadores, atendem realmente, têm contato com o público, e dizendo um número de jovens
crianças de 12 a 15 anos que estão engravidando constantemente, meninas de 15 anos que já estão no terceiro filho. E a maioria não sabe dizer quem é o pai porque engravida numa situação onde está quase em coma alcoólico ou totalmente alucinada por uso de drogas. Então tem que ver o efeito que este liberalismo está causando para a sociedade, para as pessoas. Tem que se perceber o que este liberalismo que se coloca aí em tudo está fazendo com as relações, com o vínculo entre as pessoas, o amor e o respeito entre as pessoas. Tem que parar para olhar os efeitos, tem que olhar e ver o que está acontecendo com a sociedade, ver que todo esse movimento aí que se coloca muito, né, de progresso também, e essa busca frenética, muito por liberdades, desenvolvimento, que está causando para a sociedade. A gente só está vendo uma sociedade cada vez mais doente, adoecida, alucinada, em desordem total, e é isso, ponto. Basta observar os efeitos. E isso não está em conformidade com os sistemas, com a natureza, com o tempo, de nada disso. Não está em conformidade. Então, eu quando parei para olhar, analisar tudo isso, eu parei e falei, Wallace, quero estar em conformidade com o todo. Quero estar em conformidade com Deus, com o universo, com essa consciência maior, com a natureza, com todos os sistemas que nos cercam. Eu quero estar em conformidade com isso, para poder, caminhar junto. À medida que eu fui estudando, percebendo tudo isso, observando, me posicionando, tomando essa postura, eu pude, de fato, constatar o que é isso, o efeito disso. Eu pude ver o que mudou na minha vida, nas minhas relações, no meu profissional, minha família, tudo. E é isso que as pessoas, a maioria, não se predispõe a fazer. Não quer muitas vezes se dar este trabalho. Não quer parar realmente para observar, estudar, se colocar nesse processo, dar o tempo para poder ter realmente parâmetro, dados que ela possa mensurar, observar, olhar e falar, caramba, né? Vivenciar, ver o efeito que isso geralmente, o efeito que isso realmente vai criar, vai gerar aí. Assim como tudo na vida, você tem o lado bom e o lado ruim, né? O positivo e o negativo. E o conservadorismo também, ele tem os seus aspectos positivos e negativos. Eu procuro me colocar hoje, cada vez mais, num modelo de conservadorismo, como eu observo dentro da natureza, do universo, dos sistemas como um todo. Ou seja, que busca a harmonia dos sistemas como um todo. E você tem, de uma forma que você pode colocar como prejudicial. E a gente vai olhar isso até através do quê? De sintomas. Então veja que, por exemplo, né, a própria natureza, o próprio universo, ele é conservador, ele tem um grau de liberalismo aí no sentido que ele permite que as coisas vá evoluindo, vá se desenvolvendo, mas isso é lento, isso tem um tempo. Né? Até não tem necessidade também de ser tão rápido. Preciso saber respeitar isso. A gente tem dificuldade de respeitar isso. A gente, em geral, a gente não se submete, né, a algo maior, a essa consciência maior, a natureza, a esses sistemas. A gente quer submetê-los a nós. Então a gente quer acelerar as coisas, né? Quer impor um tempo muito diferente do que realmente isto se desenvolve. E aí torna-se muito prejudicial. Então a mesma coisa com a gente, né? Você nasce bebezinho, vai virar criança, adolescente,
adulto, meia idade, velhice. Nesse processo inteiro, leva-se em torno de 80 a 90 anos, colocando uma média hoje, né, atual. Então, olha o tempo que a gente tem para desenvolver, para fazer isso, o tempo que a gente tem para vivenciar, se desenvolver, se acostumar, né, em ver a gente crescendo, envelhecendo, né, ficando com cabelo branco, barba branca, daqui a pouco você vai, né, enrugando e tal. Você tem todo esse tempo, inclusive para você vivenciar essas fases. Aí tem muita gente que às vezes não percebe, chega lá na velhice e fica angustiado. Por quê? Porque não se permitiu também vivenciar isso, né? Os próprios caminhos que a vida que ele tomou, né, o que a vida foi conduzida, não permitiu isso. Então, o bom desse movimento, né, do conservadorismo aí saudável é você ir permitindo se desenvolver, evoluir nesses aspectos, né, e aprendendo tudo aquilo que você recebe enquanto ensinamento, vivência, tudo. Lá na frente você pode ir compartilhando com outros, ajudando outros, os membros da sua família. Você vai se tornar profundamente útil aí. E você vai poder vivenciar e chegar aqui no final tranquilo, com essa jornada que você fez. Poder se apropriar com essa jornada que você fez. Agora, o que seria um conservadorismo prejudicial aí, que seria um sintoma, algo que depois vira patológico? É justamente quando a pessoa não se permite a isso, chega aqui na frente, ela está com 40, 50 anos, ela não aceita isso. Aí ela está com 50, 60 anos, ela quer ser jovem, quer se manter jovem, ela quer conservar algo que não cabe mais. Ela não se permitiu esse processo de desenvolvimento. Aí o que ela faz? Em vez de a gente ter a progressão da consciência, a gente quer fazer um processo de regressão. E isso torna-se prejudicial. Que é o que acontece, por exemplo, quando eu falei aí dessa própria questão da história, né, do desenvolvimento da civilização. Então tem gente hoje que quer dizer que a família é ultrapassada. Ela não está indo para um movimento de progressão da consciência, ela está regredindo na consciência. Quando a pessoa disse que é um liberalismo sexual muito grande, a gente já passou por isso, a gente já passou por uma fase da civilização onde todo mundo transava com todo mundo. Então isso não é uma evolução, falando, nossa, agora eu sou evoluído, eu sou uma pessoa aberta sexualmente. Isso já aconteceu, isso é regressão da consciência. Justamente o que permitiu um desenvolvimento saudável da sociedade foi a constituição da família. Todo mundo vem de uma família, todo mundo vem do pai e de uma mãe. E eu queria ver você, como você se sentiria se você soubesse que, por exemplo, você não veio muitas vezes de uma união de amor. Se falasse para você, olha, na verdade tua mãe estava ali no rolê na balada, tomou uma, estava muito louca, teu pai também estava muito louco, eles cataram, transaram ali, foi isso, ele saiu andando, nem ficou sabendo que ela engravidou ou não, e ela passou, sabe? Acontece, lógico, porque isso é condição da vida, é condição humana. Né? Agora, todos podem falar, mas a verdade é que a grande realidade é que todo mundo anseia de vir de uma estrutura familiar boa, saudável, legal. Todo mundo, na verdade, gostaria de saber que os pais se apaixonaram, casaram, né? Que tiveram uma vida bacana, que você veio desse fruto de amor, que você se cresceu e desenvolveu numa estrutura familiar, de ter recebido o acolhimento, esse apoio. A verdade é essa. E a maioria das pessoas que muitas vezes falam com dor, na verdade. Falam com a dor de muitas vezes não ter tido isso, com a dificuldade de não aceitar a própria realidade, de não aceitar como a vida chegou para si. Então precisa trabalhar isso, precisa, né, olhar para isso com mais carinho e amor. Então, aí eu tô lá, né, 50, 60 anos fazendo uma cirurgia plástica, querendo manter jovem, jovenzinha ou jovenzão.
Aí eu quero estar lá no Tinder, quero estar nas baladas e quero estar competindo lá. E aí eu com 60 anos quero estar competindo com os caras lá de 20 e pouco, 30 anos. A mulherada com 60 anos quer estar competindo com as meninas de 20 e pouco, sabe? Aí quer estar lá na balada também, tomando aquele espaço, competindo com elas, quer estar lá pegando os rapazinhos, os caras pegando as menininhas e querendo se manter jovenzão ali. Isso é um sintoma, olha para isso. Tem certas coisas que não... Aí você cria um conservadorismo excessivo, rígido, ruim, fechado, algo que, sabe, te impede de você tomar esse processo de desenvolvimento, e que ele vem, e que é natural, e que precisa ser assim. E esse é um modelo que o universo já vem testando há muito tempo, e que ele mantém. Tudo nasce, se desenvolve até envelhecer e morrer. E vai ser assim já há milênios, e provavelmente vai permanecer assim durante milênios. Porque no ponto de vista dele é assim, isso funciona, atende ao propósito talvez de coisas que a gente desconheça aí, e tem que ser desse jeito. Então a gente tem que aprender também a aceitar isso que eu falo de você seguir, estar no propósito disso, de você entender esse movimento, entrar nesse fluxo, não querer ir contra, não querer submeter o sistema a você. Então, eu não posso envelhecer, eu não admito isso, acho uma afronta do universo isso contra mim. Não tem jeito, o universo não vai mudar porque você quer. Você só vai sofrer, vai ficar numa resistência, e é assim. Então é preciso a gente aprender a aceitar a família que nós viemos, a condição que a gente veio, o corpo que a gente tem, o sexo que a gente tem, aprender a conviver com aquilo que veio para nós. Porque por mais que você não compreenda certas coisas dos porquês, procure então um local onde você possa compreender isso. Uma conexão maior com você, com a tua alma, uma conexão maior com esse sistema, você procurar se submeter a isso e não querer colocar que aquilo se submeta a você. E você depois ir para um processo de automutilação, de forçar a essa natureza, esse corpo, submeter esse corpo, sabe, a algo que vai contra a natureza dele. E é o que a gente faz com tudo, numa forma geral, com a natureza lá fora também. Olha o que a gente faz, a gente pega e a gente trata muitas vezes a natureza como uma vadia. A gente trata a natureza como uma, sabe, uma prostituta mesmo, uma vadia que tem que servir a gente e dar pra gente o que a gente quer, sabe? Não se tem respeito. A gente não pode submeter a natureza à nossa vontade, aos nossos desejos, e achar que ela tem que estar lá para satisfazer a tudo. Sabe? Para um pouquinho para observar, vem com você. E eu vou falar uma coisa: a pessoa que ela está de fato conectada consigo, com a sua alma, com o divino, essa pessoa que ela está nessa frequência, nessa conexão, ela é incapaz de fazer mal para alguém, de fazer mal para um animal, para nada. Ela é incapaz de fazer mal para alguém, para a natureza, para os animais. Ela é incapaz de levar vantagem sobre outras pessoas, de agredir. Ela, na verdade, ela é incapaz de muitas coisas, porque ela está num fluxo, ela está, sabe, mais integrada e se sentindo conectada e pertencente a tudo isso. Todas essas pessoas que você vê
que são agressivas, que ficam atacando, polarizando as coisas, que fica buscando separar, que fica buscando muitas vezes não aceitar a realidade das coisas, não aceitar as coisas como são, elas não estão conectadas. Elas não estão em harmonia com o divino, consigo, com o todo. Ainda se sentem muito sozinhas, abandonadas, feridas em vários aspectos. O principal que a gente precisa fazer aí é entender que a maior evolução que existe é da consciência. E revolução não é evolução. Comece por uma reforma íntima. Pare para verificar o real efeito das coisas. Pare para ver se o que você está fazendo, reivindicando, se está em conformidade com o todo. Não adianta eu reivindicar algo ou querer algo que está fazendo bem para mim, mas vai prejudicar um outro, vai prejudicar um outro sistema. Se não está em conformidade com o todo, esquece. É preciso a gente tomar cada vez mais integridade. É isso que eu gostaria de estar discutindo hoje com vocês, de trazer aqui para que se possa ter um pensamento sobre isso, uma percepção sobre isso. Pare com você para você analisar isso que eu disse aqui com você. Olhe para fora, para o todo, observe de fato as coisas à sua volta, a natureza, veja hoje tudo realmente que tem de bom na sua vida, da onde veio. Aí tem muita gente hoje, por exemplo, também que vive de herança, e se não tivesse conservado isso, se a família não tivesse conservado isso? Tem gente hoje que vive de um sobrenome, aquele sobrenome da família, que foi construído, que tem uma força, que tem uma herança aí. Para observar a força, o efeito que produz esse movimento conservador. Olha de fato para a história da civilização do universo. Olha agora à sua volta. Perceba em qual efeito você está. Olhe-se, por exemplo, quando a gente fala assim, muito em liberalismo de tudo, e perceba-se como se vem se confundindo profundamente. Essa questão do liberalismo, ela acaba trazendo uma percepção, uma ideia de inconsequência. Então, eu posso tudo, tem que estar tudo livre, liberal, eu faço as minhas escolhas, liberdade de expressão e tal, mas parece que fica muito aquela coisa então de onde é que está a consequência? Onde está a autorresponsabilidade? Aí percebo hoje na sociedade a postura que as pessoas estão tendo, umas com as outras, com o trabalho, com tudo. E perceba se dentro desse movimento, até de quem traz essa fala muito liberal, se você se sente mais ou menos seguro, mais ou menos protegido. Você acha realmente que a sociedade se sente mais segura e protegida num movimento muito liberal? Você acha que realmente traz benefícios para as pessoas e para a sociedade você ter de fato um lugar com muito liberalismo, onde você não conserva, não preserva certos costumes, que você não preserva certos limites, certas regras, condutas, um senso ético, o bom senso. Então para observar, veja se isso atua no universo, veja se isso atua na natureza. Olha o que está acontecendo com tudo no meio ambiente. Olha o que está acontecendo quando a gente traz muito movimento de liberdade excessiva, de liberalismo.
Então, né, eu posso desmatar, não tem consequência, não tem nada, eu posso perfurar aqui, posso cavar lá, pode fuçar em tudo. Será que pode fuçar em tudo? Será que tem que escancarar e está tudo muito assim? Olha para o nosso sistema. Se eu pegar aqui, eu vou ficar fuçando então agora nisso, né? Então eu vou pegar a Terra e vou aproximar um pouco mais ela do Sol. Acabou. Vou afastar. Acabou, vai congelar tudo. Tem coisas que a gente não tem que mexer, tem que se conservar, se preservar. Por quê? Porque traz o equilíbrio para a vida. É a mesma coisa com o nosso planeta. Se ele não manter essa velocidade, essa órbita, tudo, você não tem um ambiente propício, saudável para desenvolvimento da vida. Simples. Se você não preserva e não conserva aqui as nascentes, os rios, a água, acabou. A água é vida. Se você não preserva, não conserva certas coisas, aquilo se perde. Se você pegasse a selva amazônica e deixasse ela lá, ninguém interferisse quietinha, ela ia se manter do jeito ali por décadas, séculos. Se você não fosse lá interferir no mar, não fosse ficar mexendo no mar, aquilo ia se manter lá da mesma forma. Então, quando você vê às vezes uma mudança de comportamento em algum animal ou em algum tipo de vegetação, não foi porque a natureza quis isso ou o sistema que ele está quis isso, foi por fatores externos, por uma força, ele teve que se adaptar. Porque senão ele se conserva. Porque é isso que ele precisa, desse ambiente, desse espaço para ele poder desenvolver, para a vida dar certo, para a vida fluir. Isso é um outro aspecto que as pessoas têm que parar e pensar. Ficar fuçando em tudo o tempo todo, mexendo em tudo o tempo todo. E tem que perceber o que realmente está em conformidade com o todo. Ok? Então é isso aí, deixe o seu comentário, suas reflexões. Espero que esse vídeo ajude você de alguma forma também. Agradeço aí a sua atenção e até a próxima. Um abraço.